Não vem sobreviver 99 noites na floresta nessa base super segura. Então já começamos aqui. E eu acabei dropando a minha arminha de raio sem querer aí no chão, aí eu subi. Então fui abrir esse baú e veio um revólver. E depois eu fui ficar aqui nessa base e minha prima sofrendo pra matar esses lobos. Então era pra subir 50 noites, viu? Então, eu bati o pé e comecei a coletar madeiras para construir terrenos agrícolas, né? Aí eu fui correndo igual doida pra lá ir pra cá, não sei porquê. Então eu comi um pouquinho, dropei as madeiras, matei alguns lobos e depois salvei a primeira criança, que foi muito rápido. E simplesmente veio um saco bom. Então, depois eu comi o pé de coelho e a minha prima morreu. E a fogueira tinha sido atacada à noite. Aí eu vinha aqui na Era do Gelo, né? É um apelido fofo. E eu abri que veio uma casa ali, né? Igual a... Claro que eu não ia deixar pra trás, né? Então, eu fui embora. E eu larguei ele sem querer 2 vezes pra trás. E depois eu fui atrás de comida para lobos e comi essas uvinhas também. Aí eu vi uma raposa perto da fogueira que eu acho que minha prima tinha posto ela lá. Então voltei pra minha fogueira rapidão, né? Então fui derrotar os cultistas que estavam lá e eu quase morri. Então a coruja acordou quando eu estava dando conta do ataque. Não sozinho, com a minha prima, né? E quase que eu usei uma bandagem. Sendo que eu nem iria morrer. Então, a minha prima e eu fomos pôr a fogueira para o nível 5. Então, depois a gente ficou correndo para nossa base antes que anoitecesse. E minha prima ainda não tinha decorado o lugar. E a coruja do nada apareceu. E eu fui andando de um. Aí depois a coruja foi embora e eu vim pra cá. Né? Aí a gente chegou na noite 8. E depois a gente foi nessa casinha e a gente foi pegar a madeira, né? Que não pode faltar. E depois que a gente pegou a madeira, só que estava quase cheio, então eu fui lá pra fogueira pra soltar isso, né? Então depois eu joguei tudo que eu consegui e fui fazer uma cama velha. E como vocês já devem ter visto, eu construí um mapa já. De começo, né? Que vocês não viram o começo porque eu acabei pulando. E depois eu fui pra minha base super segura. Eu fiquei correndo pra lá e pra cá. Que eu esqueci uma coisa, gente. Eu esqueci uma coisa aqui. Esqueci nada. Aí depois eu voltei pra minha base e quando estava no dia 11. Então, fui atrás de combustível. Combustível. Eu fui construir uma cama normal, uma bússola e um mostrador de sol, né? Que é o básico. E depois eu corri pra nossa base porque já tinha anoitecido e, né, eu fui construir os terrenos agrícolas que eu consegui com 20 madeiras. Depois subi com 1.000, quase um pouquinho, né? Aí nós ficamos com a nossa estratégia. Isso, e eu vou falar uma coisa. Na noite 1 eu não estava aqui. Porque simplesmente o osso não ataca na noite 1. Então, infelizmente, eu não estava lá. Então, depois eu fiquei andando. E a gente conseguiu fazer nada. Eu fui igual louca atrás da nossa base, que eu esqueci onde que ficava. Então eu fiquei rodando. Até achar isso daqui, essa escultura que eu sabia onde que estava a nossa base. Agora, aí minha prima já estava lá. Então, amanheceu e eu saí correndo para a base. Porque, na verdade, não amanheceu. É que eu fui ver se minha prima estava bem, porque ela, infelizmente, o osso correu atrás dela igual louco. E depois ela morreu.
E como eu ia salvar ela. E como estava anoitecendo, eu tinha que vir aqui pra base. Eu tomei um susto com o Alce. E depois eu fui plantar as mutinhas. E fui subir. E subindo. Eu comi um pouquinho, aí voltei, né? Aí fiquei um pouquinho aqui, até amanhecer. Bom, eu estava com preguiça de falar aqui, então bora esperar amanhecer. Cadê pegue? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 10. Aí amanheceu aqui. Eu tava cantando, como eu podia ver. Aí a gente tinha continuar e meio que a minha prima saiu da partida antes da gente chegar na noite. Como vocês podem ver, eu estava na noite 39. E a fogueira apagou, infelizmente. E eu veio que nem louco atrás de mim. Louco. Aqui na minha estreia. E, infelizmente, eu não tava sem nada pra fazer. Aí fiquei subindo na minha base, né? Nessa partida, eu não tinha achado nenhum baú de rubi. Aí eu tinha que procurar por recursos, porque a fogueira infelizmente tinha apagado, então eu estava sem comida. Eu não sei que hora que eu estava, na noite 39. Aí eu fiquei olhando pra esse céu lindo. E se vocês ficarem olhando pra lua, ao amanhecer vocês vão ver. Eu estava na noite 49, quer dizer, e achei um machado forte na penúltima noite que a gente ia sobreviver lá, né? Como sempre, aí eu fiquei andando um pouquinho em busca de mais sobreviventes para sobreviver essas 50 noites. Como só faltava mais uma noite para sobreviver, então eu vim aqui pra minha base rapidão esperar a noite passar. Então, né? Eu fiquei aqui. Aí, 2 amantes, porque eu cheguei na noite 50. Então, qual vai ser o próximo desafio, galera?